Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo de hoje, dia 24 de julho de 2025, quinta-feira, do Cidadania SA, o seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Hoje tem muito Lula, tem Trump, tem Israel, tem Alexandre de Moraes e tem o chorão do Bolsonaro. Vou começar com o Lula, que eu adoro quando ele tá on fire, quando ele tá no pique, quando tá afim, fala. E hoje ele falou e falou muito. Primeira matéria aqui do G1, da Paloma Rodrigues e da Mariana Laboisier. Ele não quer conversar, diz Lula, sobre posição de Trump diante do tarifaço. Ele acredita em bruxa? Aspas para o presidente. Alguém aqui acredita em bruxa para ter caça às bruxas? Ele mandou uma carta pedindo para pararem de perseguir o Bolsonaro. Um desaforo desrespeitoso com o Brasil e a justiça brasileira. Eu fiquei pensando, o que fazer? Ele não quer conversar. Se ele quisesse conversar, ele pegava o telefone e me ligava. Corretamente. Ele também ironizou a estratégia do presidente estadunidense de atacar, em algumas ocasiões, voltar atrás ou pausar as suas decisões. Ele fez isso com o México, fez isso com o Canadá, fez isso com a China, fez isso com a Europa. Já fez isso com o Brasil. Lembrem-se que ele chegou a divulgar taxa para uma ilha que não tem gente, não existe pessoas na ilha, tá? Aspas de novo para o presidente. Mas ele não quis conversar. Ele nos deu até o dia 1º de agosto. Se não dermos resposta até o dia 1º, ele vai taxar nosso comércio 50%. Vou contar uma coisa pra vocês. Eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco. Se o Trump estiver trucando, ele vai tomar um 6 na cara. Não, vai tomar um 6 na cara, não. Prosseguiu em referência ao jogo de truco. Quem já jogou truco sabe como é. Tá? Aí ele falou também sobre relações com as gestões anteriores do Bill Clinton e do George Bush. Deve ser difícil lidar com o Bush, né? Aspas aqui pro Lula. Eu converso com todo mundo, mas sobretudo com quem quer conversar. Se os Estados Unidos quiserem negociar, o Lulinha estará pronto para negociar. Mas desaforo eu não levo. Se quiserem negociar, nós vamos negociar. Nós temos os melhores negociadores do mundo. Lembrando que uma comissão de senadores está indo para os Estados Unidos para conversar lá com o pessoal. Não vai conversar com o governo. O Trump não está aberto a conversar. Ou seja, é um ditador. É um imperador do mundo, acha que é dono de tudo. E o Eduardo Bananinha, aquela excrescência que está lá nos Estados Unidos, está fazendo de tudo para atrapalhar essas reuniões que esses senadores vão fazer nos Estados Unidos. Então, assim, a gente entende muito bem por quê, não é mesmo? O Lula falou mais hoje, tá? Mas eu vou trazer mais falas dele daqui a pouco, porque eu vou continuar nessa questão dos Estados Unidos. Outra matéria aqui, essa da Jéssica Valença para Globo News. O encarregado da Embaixada dos Estados Unidos diz que o país tem interesse em minerais críticos do Brasil. Relata presidente de instituto. O presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, Raul Jungmann, afirmou hoje que o encarregado de negócio da Embaixada dos Estados Unidos do Brasil, o tal do Gabriel Escobar, que se encontrou com o Tarcísio e o Escambau A4, voltou a manifestar o interesse do governo estadunidense nos minerais críticos e estratégicos do Brasil. Esses minerais são os que desempenham um papel central na economia do presente e do futuro. São usados na tecnologia de ponta, em chips para celulares e computadores e na transição energética. Grande parte desses minerais são os famosos terras raras, que são tão importantes na geopolítica mundial, que nos últimos meses os Estados Unidos fecharam acordos sobre elas, a tal das terras raras, com a Ucrânia e a China. As maiores reservas do mundo estão na China e aonde? No Brasil. Por isso também, mais um motivo para esses ataques do Pato Donald contra o Brasil. Groenlândia, lembra que ele falou que ia anexar a Groenlândia? A Groenlândia tá derretendo lá o gelo por causa dessa porcaria de aquecimento global. Falarei sobre isso aqui no vídeo hoje, tá? Segura aí que eu vou falar de meio ambiente hoje. Tá derretendo lá e as terras raras estão aparecendo lá também. É por isso que ele quer a Groenlândia. Ele tá preocupado com as empresas americanas, estadunidenses, é isso, é esse o ponto. Segundo Jungmann,
Escobar citou o tema durante reunião com representantes do setor privado. O IBRAM, que representa as principais mineradoras do país, é uma entidade privada e não tem poder de negociação institucional com governos estrangeiros. Jungmann destacou que o mesmo recado já havia sido transmitido por Escobar há cerca de 3 meses. O encarregado de negócios da embaixada não falou isso de realizar acordos, etc. O que ele falou é que os Estados Unidos tinham interesse nos MCEs, o que, aliás, ele já tinha nos falado há 3 meses. MCEs, Minerais Críticos e Estratégicos, tá? É a sigla deles. Então eles querem o quê? Eles querem saquear o Brasil. É isso que eles querem. Porque eles acham que o mundo é uma colônia deles, né? Ah, cara, aqui na matéria fala sobre esses minerais, onde tem, tá? Brasil é uma figura importantíssima nesse mercado, tá bom? Leia uma matéria aqui embaixo. E outra, para continuar falando de Brasil, Israel chama de profunda falha moral a decisão do Brasil de adicionar o país na ONU. Israel, que está fazendo um genocídio, um holocausto do povo palestino, da mesma maneira que o Hitler fez com eles estão fazendo com os palestinos. E eles têm a coragem, a cara de pau de falar que é uma profunda falha moral o Brasil ter acionado o país na ONU. Matéria do Felipe Matoso, também da Globo News. O governo brasileiro anunciou hoje que vai se juntar à África do Sul, ontem, contra Israel em uma ação na ONU. A ação acusa governo israelense de promover genocídio na faixa de Gaza. E o Ministério das Relações Exteriores de Israel afirmou hoje, isso sim, quinta-feira, tá? Em uma rede social, que a decisão do governo Lula de aderir a uma ação que acusa o país de cometer genocídio na faixa de Gaza demonstra uma profunda falha moral do Brasil, além de ser imprudente e vergonhoso. Mas é muita cara de pau, hein? Para não falar outra coisa. A decisão do Brasil de se juntar à ofensiva jurídica contra Israel na CIJ, Corte Internacional de Justiça, tá? É uma demonstração de uma profunda falha moral, afirmou o governo de Israel. E acrescentou, num tempo em que Israel luta por sua própria existência, quem é que está ameaçando Israel? Me fala. Voltar-se contra o Estado judeu e abandonar o consenso global contra o antissemitismo é imprudente e vergonhoso. Consenso global, ô cretino, é você estarem matando o povo palestino. 115 pessoas morreram de fome entre hoje e ontem. 115. Tá? O Itamaraty argumentou que a comunidade internacional não pode permanecer inerte diante das atrocidades em curso em Gaza. Afirmou ainda que o governo brasileiro expressa profunda indignação diante dos recorrentes episódios de violência contra a população civil no estado da Palestina. O que Israel faz? Estava fazendo antes. Informava a população da Palestina os lugares onde eles podiam ficar. Vai lá, que ali é tranquilo, é seguro e tal. Aí eles iam lá e, bombardeavam esses lugares. O que eles estão fazendo agora? Estão dando ajuda humanitária lá. Água e algumas coisas para comer. Quando as pessoas vão em fila para isso, porque não tem outra solução, eles estão atirando nessas pessoas. Isso está acontecendo. É só procurar no Google. E o mundo está assistindo e ninguém faz nada. Por quê? Porque quem que patrocina essa merda? Estados Unidos. Ninguém quer se indispor com os Estados Unidos. É exatamente isso que está acontecendo. Esse é o problema de ter um aloprado que nem o Trump na presidência dos Estados Unidos. E a gente continua vendo pessoas sendo mortas por Israel na Palestina. E ninguém faz nada. Nada. Vamos falar de Bolsonaro? Que chorou hoje na igreja. Engraçado, quando ele estava matando pessoas na pandemia porque ele não comprava vacina, ele ria. E hoje chorou. Tadinho, né? Quem defende tortura? Quem defende torturador? Quem exalta o maior torturador que esse país já teve numa sessão na Câmara não pode chorar por uma tornozeleira. Não pode chorar pela chance de ser preso. Porque o Alexandre
decidiu não prender. E fez isso para não atrapalhar o julgamento do golpe. No que eu acho que ele tá certo. O Bolsonaro, se chamasse Francisco da Silva, ou qualquer outro nome, não fosse uma pessoa conhecida, ele já estaria preso, ó, faz tempo. Ele não tá preso porque ele é o Bolsonaro. Porque se tivesse sido preso antes, quando ele lá atrás começou a atrapalhar as investigações, falar um monte de abobrinha, o Bananinha não estaria nos Estados Unidos. Não teria provavelmente essa taxação toda em cima do Brasil. O STF demorou demais para prender o Bolsonaro e Lula falou sobre ele. Lula chama Bolsonaro de fujão e diz que esse presidente deve ir ao Chilindró. Matéria do Arthur Búrigo, da Folha. O presidente Lula chamou hoje, quinta-feira, dia 24, o ex-presidente Jair Bolsonaro, do Partido dos Larápios, de fujão, por não ter repassado a ele a faixa presidencial em 23. Aspas aqui pro presidente. Agora, Bolsonaro foi indiciado. O Procurador-Geral da República pediu sua condenação e ele vai sim, senhor. Se a justiça decidir com base nos autos, ele vai pro Chilindró, disse Lula. O cara que tentou dar um golpe para não dar posse para mim, não teve coragem de me esperar, fugiu como o rato foge. Agora fez as bobagens que ele fez e mandou o filho para Washington pedir a Trump que intervenha no Brasil. É uma vergonha, falta de caráter. Ele falou outras coisas também, tá? Que o cara aqui não colocou na matéria. Mas falou uns palavrões lá. O petista ainda... O presidente, viu, querido? Tinha que ser da Folha, né? O presidente afirmou ainda que na época em que estava prestes a ser preso, pessoas comentaram com ele sobre a possibilidade de pedir asilo a uma embaixada, mas que ele teria negado. Aspas. Fiquei 580 dias preso. Vieram me oferecer um acordo para ir para casa com tornozeleira de aço. Recusei o acordo. Porque não troco minha dignidade por liberdade. E não vou colocar tornozeleira porque não sou pombo correio. Muito bem. Uma coisa é um homem com dignidade, uma pessoa com dignidade, que aqui não tem nada a ver o gênero. Certo? Outra coisa é um cagão, frouxo, covarde, como o Bolsonaro. Não dá pra comparar. É incomparável. O Lula com o traste. Não dá. E o Magno Malta, hein? Aliás, parabéns ao pessoal que elegeu esse sujeito. Que sujeito desprezível, hein? Ele falou pro Alexandre, quer pôr a mão no Bolsonaro? Tenta a sorte. Eu queria saber que ditadura é essa? Mole. Que não botou o Bolsonaro em cana ainda? Esse Magno Malta fala um troço desse? Ele tem que ser chamado a depor. Aí chega lá na frente do Alexandre, peida fininho, igual o Bolsonaro peidou. São todos corajosos em cima de um carro de som, dentro lá da Câmara. Na frente do cara, todos peidam fininho. É só ver o Bolsonaro. Eu não vou obedecer mais nada que o Alexandre fizer. Esse não sei o quê, ditadora da toga. Lá na frente, posso fazer uma brincadeirinha? Você quer ser meu vice? Declino. E meu ministro? Querido. Ainda chamou os defensores deles, aquele bando de aloprado lá, de malucos. E tem imbecil que vem aqui defender o cara ainda. Tá? Então assim, Lula muito bem. Então aqui tem a matéria sobre a decisão do Alexandre de não prender o Bolsonaro, mas de manter as restrições e advertir. Se continuar esticando a corda, vai ser preso, filho. Vai ser preso. Botou até um monte de exclamação aqui no negócio. Falou que a justiça, como é que é? Como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, a justiça é cega, mas não é tola. 5 exclamações. A justiça é cega, mas não é tola. Em outras palavras, será considerado burla a proibição imposta pela primeira turma do Superior Tribunal Federal ao réu Jair Messias Bolsonaro a replicação de conteúdo de entrevista ou de discursos públicos ou privados, reiterando as mesmas afirmações caracterizadoras das infrações penais que ensejaram a imposição das medidas cautelares. Aqui na matéria tem toda a decisão do Alexandre, tá bom? Eu acho legal pra cacete que essa gente aí que tá chorando que o Bolsonaro não pode falar, comemorou que o Lula não podia dar entrevista, comemorou quando pegaram o iPad,
o tablet do neto do Lula. Quando o neto do Lula morreu e o Lula não pôde ir ao velório. Agora o Bananinha tá chorando porque bloquearam as contas da mulher dele. A mulher dele é parceira dele em um monte de negócio. Se bloquear as contas do Eduardo, obviamente ele ia fazer uso das contas da mulher. Tem que bloquear as contas da mulher também. Se encher o saco, vai bloquear da sogra, do sogro, do Espírito Santo. É assim que funciona. Como o Lula disse hoje, eu não ia falar, mas vou falar. Fez merda? Assume as merdas que você fez. Pague pelas merdas que você fez. Tem pesquisa aqui, ó. Brasileiros rejeitam Trump e desaprovam reações de Bolsonaro e Tarcísio ao tarifaço. Aliás, Tarcísio, vou falar sobre o Tarcísio amanhã, hein? É impressionante como aumentou a violência em São Paulo sob o comando de Tarcísio e Derrite. Eu falo isso aqui várias vezes, vou continuar falando, mas vamos aqui, ó, pesquisa. A rejeição ao governo Trump entre os brasileiros chegou a 61% em julho. A conclusão é da pesquisa Pulso Brasil e PESP, encerrada terça-feira, dia 23. Em maio, a rejeição era de 55%. A aprovação caiu de 39% para 33%. São sempre aqueles 30 e pouquinhos por cento. É a base bolsonazista. São os fascistas do Bolsonaro que não mudam de ideia, são estúpidos, são burros. Não adianta conversar com essa gente, entendeu? A pesquisa ouviu 2.500 entrevistados entre os dias 19 e 22 de julho em todo o país. Então, aqui os números, tarará. O Instituto também elaborou um ranking sobre o comportamento de lideranças brasileiras na crise com Trump. 60% responderam que desaprovam as reações de Jair Bolsonaro, contra 32% aí, ó, que dizem aprová-las. É isso aí, é 30 e uns quebradinhos. O filho Eduardo Bananinha é desaprovado por 59% e aprovado por 27%. O governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, que botou o bonezinho do Maga lá, apagou, mas não tem como, filho. O print é eterno. Tem aqui, eu tenho guardadinho, eu vou botar essa sua foto direto, tá? Ele se manifestou publicamente a favor das medidas de Trump, foi desaprovado por 46% e aprovado por 32%. A atuação do governo Lula diante da crise do tarifaço é aprovada pela maioria dos entrevistados. A pesquisa mostra que 50% aprovam e 46% desaprovam. Proximidade com Trump prejudica candidatos em 2026. De acordo com a pesquisa, 53% dos entrevistados afirmam que a proximidade com Trump prejudicará candidatos à presidência da República nas eleições de 26. As respostas do governo Lula diante das ameaças foram aprovadas por 50% e desaprovadas por 46%. A maioria dos entrevistados, 57%, diz que discorda da revogação dos vistos de entrada de ministros do Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos. Outros 37% disseram concordar. Sobre a taxação das Big Techs, que é outra coisa que está deixando lá os estadunidenses putos, 55% responderam que concordam, enquanto 40% que disseram discordar. Tem que taxar a Big Tech, tem que taxar todo mundo, tem que pagar imposto, filho. Ainda mais quem é de fora. Tá? Agora vamos falar de meio ambiente. Entramos no cheque especial. Você sabe o que é entrar no cheque especial? O pessoal mais novo não sabe nem o que é cheque, né? Mas assim, gastou mais do que tinha na conta, você vai entrando no cheque especial para pagar lá, para continuar mexendo o seu dinheiro. A Terra entrou no cheque especial. Terra entra em déficit ecológico hoje. O que é isso? Julho não acabou e a gente já esgotou o que a Terra podia oferecer para 2025. Então o que a gente poderia consumir saudavelmente do nosso querido planeta acabou hoje. Daqui para frente é cheque especial. A demanda por recursos naturais já superou a capacidade do planeta de produzir ou renovar esses recursos ao longo de 365 dias. 24 de julho marca o dia em que entramos no vermelho, em déficit ecológico. O chamado Dia da Sobrecarga da Terra também escancara a desigualdade global. Como sempre, né? Países mais ricos e industrializados do chamado Norte Global têm o Dia da Sobrecarga da Terra entre fevereiro e abril. Eu trouxe isso aqui no canal, lá em fevereiro, que um monte de país já tinha esgotado o que a Terra poderia oferecer para eles em 2 meses. 1 mês e pouco, vai. Eles só podem continuar
a consumir à custa das gerações futuras e explorando os recursos de quem? Dos países menos desenvolvidos e economicamente desfavorecidos do chamado sul global. Olha nós aí, tá? Uma prática que, segundo pesquisadores e ambientalistas, tem raízes históricas no colonialismo europeu, obviamente. Se a humanidade tivesse o mesmo padrão de consumo da população brasileira, o dia da sobrecarga da Terra seria em 1º de agosto. A gente ganharia uma semaninha, tá? O dia da sobrecarga da Terra é uma média global que está chegando cada vez mais cedo. No primeiro ano em que o cálculo foi feito, em 1971, foi no dia 25 de dezembro, veja só, quase não gastaram nada mais. No ano 2000, em 17 de setembro. E em 2024, no dia 1º de agosto. 2025, dia 24 de julho. Tá cada vez mais perto. Logo, logo, não vai ter mais. Não vai ter mais, não vai ter mais. Cara, poucos países têm níveis de consumo baixos o suficiente para viver dentro dos limites do planeta. A maioria vive no que pode ser chamado de cheque especial ecológico, é o que eu tava falando. Tá bom? Nós estamos fodidos, a gente tá acabando com o planeta. Essa daí é para deixar vocês bem esperançosos, que nós estamos ferrados, o planeta tá acabando, e é isso, tá bom? Lembrando sempre que tudo que eu falei, as matérias estão aqui na descrição do vídeo. Leiam, porque eu falo só uma parte, tem muito mais coisas nas matérias. Leiam as matérias, procurem mais coisas e se informem. Eu falo mais um negócio do Magno Malta. Você viu que esse sujeito falou da Constituição dos Estados Unidos para falar da primeira emenda, quinta emenda, sabe que merda de emenda? O cara é um senador do Brasil. Ele está falando da Constituição estadunidense. A gente precisa prestar atenção em que a gente vota para a Câmara e para o Senado, tá bom? É isso. Um abraço para todo mundo e até amanhã.